Opa, acho que eu tô ao vivo agora. Ai. Boa noite, como é que vocês estão, gurizadas? Tudo certo, gurizada? Vamos nessa? Bom, hoje é a nossa última live antes do evento. Hoje é só os guerreiros, hein, na sexta-feira. É, sexta-feira, às 8 e pouco da noite. Ai, eu adorei você Só falar. quem tá muito afim. Olha isso, que gato. Pessoal que já entrou aí, dê uma conferida se o som tá bom, por gentileza. Eu apertei em alguma coisa aqui. Ai, tá, pronto, saiu. Tava com um filtro bizarro. Tô com cara de sono, mas não tá tão ruim assim. Mas então tá, gurizada, vamos nessa. A live de hoje vai ser para explicar um pouco do que vai ser o evento, como que vai ser, enfim. E um pouquinho do porquê que eu tô fazendo esse evento. Eu acho que eu tô com a cara bem no meio. Gurizada, eu tô em casa. O dia foi bem puxado, com direito à tortura lá na Ferrakenhar, para quem acompanha ali o Insta. E resolvi fazer de casa hoje, que vai ser mais teórico. Mas vamos nessa. Então eu vou falar um pouco sobre o evento, sobre o que vai ser, como que vai ser, por que eu estou fazendo ele. Já entra um pouco de parte teórica também, em relação a como que funciona a parte de teorias, enfim, o que vai ter lá. E vou seguir a partir daí. Quem tiver dúvidas, quiser fazer perguntas, fiquem à vontade. Para quem é novo aí, eu estou vendo alguém novo aí. Meu nome é Matheus Morgado, eu sou profissional de educação física graduado pela PUC-RS. Sou especialista em movimento, trabalho principalmente com parte de reabilitação e performance esportiva. E o método, em geral, é baseado nessas especialidades aí de padrão de movimento, biomecânica, cinesiologia, biocinética, biocinemática, para a parte de reabilitação, performance esportiva, que são as áreas que eu trabalho mais, então funciona muito para isso e acaba sendo muito eficaz para a parte de estética, saúde e iniciação, enfim, por esses motivos aí, fazer bem uma análise dos padrões de movimento. Felina, sai fora. Eu tô em casa hoje, daí tem a Felina e o Bruce pulando em mim aqui de 5 em 5 minutos. Vamos lá. Então eu vou explicar sobre o evento. Vai ter o evento agora, dias 22 a 26 de agosto, ou seja, começa na segunda, que vai ser o evento Personal Trainer de Elite. Esse evento vai ser um evento online, gratuito, sobre treinamento físico, aonde eu vou apresentar diversos conteúdos em relação às metodologias pelas quais eu normalmente dou os meus cursos, as minhas palestras, treino os meus atletas, e é a mesma metodologia que a gente aplica aqui no meu centro de treinamento em São Paulo, Pinheiros, que é normalmente onde eu faço as lives e gravo os conteúdos e dou os cursos, para fazer o que a minha equipe faz o atendimento do público em geral ali, beleza? Então, eu vou começar explicando um pouquinho de por que eu resolvi fazer esse evento. Vou explicar o que vai ter lá, como é que ele vai funcionar, e ao longo desse processo eu vou explicar tanto a parte da história do porquê que esse evento está sendo feito, como a parte de teoria e as aplicações em relação ao que eu vou apresentar e por que isso surgiu. Então, vocês vão ter uma noção de toda a abrangência, de tudo que vocês vão conseguir aplicar com os alunos de vocês, utilizando o que eu vou apresentar no evento, que é consideravelmente mais profundo, aprofundando muito mais o tema do que já foi apresentado nas lives. Então, para quem acompanhou ali hoje, eu coloquei alguns dos vários depoimentos que me enviaram em relação às lives que eu tenho feito, e alguns dos resultados que algumas dessas pessoas, só de assistir aquele mínimo ali das lives, aquela parte mais básica e superficial que foi apresentada nas lives, já conseguiu
utilizar aquela informação para ajustar algumas coisas que estavam incomodando há muito tempo, inclusive para conseguir novos clientes, né? Devido a alguns sucessos que tiveram com os atuais clientes e que acabou se espalhando dentro dos ambientes de trabalho. Então, eu acho que eu até falei um pouquinho porque eu comecei a fazer essa parte de conteúdo digital, Instagram, palestras, cursos, mas basicamente eu fui atleta, tive várias lesões, comecei a trabalhar, fui reabilitado várias vezes, algumas coisas foram bem feitas, outras nem tanto. Comecei a trabalhar com atletas, os atletas lesionavam, não conseguiam voltar, eu comecei a me aprofundar nessa área e comecei a ver, como eu disse, acho que foi na live de ontem, que eu consegui utilizar o método para recuperar os atletas na parte de reabilitação, conseguia reduzir muito a incidência de lesão deles, e quando eles lesionavam eram lesões muito menos graves do que as que ocorriam antes, e ao mesmo tempo eu conseguia um ganho constante de performance desses atletas dentro do planejamento feito, sempre dando certo e dá certo até hoje. Eu tenho vários campeões mundiais de jiu-jitsu, lutadores de MMA, pessoal que compete em mountain bike, já trabalhei com pessoal de ultramaratona, triatlon, outras maratonistas aí, top 10 do ranking mundial, com pequenas adaptações ali de bom senso dentro do método, tem um resultado absurdo e continua tendo com os alunos lá na academia também. Em termos de estética, a galera perdendo muito peso, emagrecendo muito, ganhando muita massa magra, com qualidade, sem dor, e os que tinham dor deixaram de ter. Então, resolvendo, além da estética e da performance, da reabilitação em si, resolvendo algumas questões que vinham incomodando aí alguns dos alunos e clientes ali há muito tempo e que não estavam conseguindo ajustar, e em pouco tempo a gente consegue arrumar lá com essas aplicações. Então, o que aconteceu? Tendo esse sucesso aí com a parte do treinamento dos atletas, tanto na parte de reabilitação quanto na parte de performance esportiva, comecei a chamar um pouco de atenção de outras personalidades, então modelos, apresentadores de TV, Mr. Brasil, né, Musas Fitness, enfim, e comecei a fazer esse trabalho e comecei a mostrar que a parte funcionava muito bem para a parte estética também. Imagina pegar, por exemplo, uma Musa Fitness já extremamente bem condicionada, com um shape extremamente evoluído, ou modelos do nível Mr. Brasil, por exemplo, e inclusive alguns atletas aí, Men's Physique, enfim, e melhorar muito a condição física a ponto de ser premiado por isso. E ao mesmo tempo que a mesma metodologia eu conseguia, com algumas adaptações, pegar atletas de nível internacional e fisiculturistas de nível internacional e resolver pequenos ajustes ali, com pequenos ajustes entregar um resultado para resolver alguma coisa que estava descompensando, que não estava contraindo como deveria, que não estava na proporção que deveria, ou que estava gerando dor, desconforto e prejudicando o treino. Então, o mesmo método, com algumas mudanças de volume e de aplicação, a gente consegue resultados incríveis. E quando isso começou a acontecer, além de outros profissionais começarem a me procurar para eu orientar e tirar dúvidas e auxiliar em algumas questões específicas. Por exemplo, um aluno que não conseguia agachar, um aluno que tinha dor no joelho, um aluno que tinha dor na lombar, um aluno que desenvolvia muito o ombro, mas não desenvolvia peitoral, diversas questões do gênero que me buscavam para ter auxílio dentro do que eles me viam fazendo lá nas academias onde eu atuava. E eu comecei a fazer isso e depois, eventualmente, comecei a prestar consultoria, sendo pago para isso, para quem fazia isso habitualmente. Então, vendia as minhas horas para auxiliar dentro dos casos com vídeos, às vezes até presencialmente lá. Inclusive, tem alguns treinadores muito bons que mandam os alunos para fazer ajustes comigo, eventualmente, para resolver questões que eles não conseguem resolver no treino, ou às vezes que levaria muito tempo, ou que estão
gerando problemas lá durante o treinamento. E aí, Paulo, beleza? E aí, Paty? Oi, Dani, tudo bem, pessoal? Para auxiliar e acelerar esse processo e eles voltarem aos picos de performance de treino novamente, para que isso não fosse interrompido. Então isso também é bastante comum aqui na minha atuação. E aí, ao longo desse processo, esses alunos que eram modelos, que são apresentadores de TV, que estão no meio fitness, que são musa fitness, que são atletas, começaram a diversas vezes fazer a sugestão de que eu desse cursos. E eu devo confessar que é uma coisa que eu não tinha muito interesse em fazer. Eu gostava eventualmente de fazer alguma palestra, algum workshop, participar como convidado com outros profissionais, às vezes com os meus mentores, às vezes como modelo, às vezes como palestrante, às vezes fazendo demonstrações e apresentando casos práticos lá dos meus clientes, às vezes. Mas eu não tinha tanta intenção, nem tanto desejo assim de começar a ser palestrante por mim mesmo e dar cursos. Isso começou a mudar quando eu comecei aqui em São Paulo, me mudei para São Paulo no caso, casei aqui com a Elaine, eu vim de Porto Alegre para ficar com ela, e ela era muito dessa coisa do digital. Ela via, eu já tinha o Insta, mas o meu Insta ele tinha muitos seguidores devido aos atletas e aos clientes que eu atendia. Então eu atendia um jogador de futebol, o cara tinha 1,5 milhão, 2 milhões de seguidores, postava uma foto lá e me marcava, eu ganhava 1.000 seguidores num dia. Mas os seguidores eram mais em relação ele conhece, ele treina o fulano, do que em relação a profissionais ou atletas me seguindo propriamente dito, e sim por eu estar junto desses atletas. E então eu não investia muito tempo, nem pensava muito no Insta como ferramenta de qualquer coisa além de ter um portfólio ali do meu trabalho. Então não era o foco apresentar conteúdo. E a minha esposa, a Elaine, ela conhecia já pessoas que estavam no digital, pessoas que iniciaram a carreira delas, maquiadoras, cabeleireiras, ela era maquiadora profissional, ainda é, mas não atua mais, e que tinham feito uma carreira e estavam ficando, e hoje, inclusive, algumas delas são milionárias, extremamente famosas e conceituadas nos seus ramos, e que conseguiram desenvolver isso através do digital. Então ela queria ir para essa parte do digital. E quando a gente começou, ela estava inclusive fazendo isso. Ela estava querendo fazer um curso de maquiagem para entrar no digital. Mas ela tinha as questões dela de, às vezes, não achar que ela estava tão bem assim na câmera. Ela é ainda muito perfeccionista e ela não se sentia bem. Qualquer erro, qualquer coisa que saísse do que era perfeito na concepção dela, ela desistia. E aí, com esses meus alunos falando comigo e com ela falando sobre tu devia dar curso, tu devia ensinar, tu devia investir no digital, ela resolveu que era muito mais interessante para ela me auxiliar nessa parte do digital que ela gostava, porque eu, na opinião dela, eu falava melhor, a minha dialética, a minha didática, oratória eram melhores do que a dela, e eu ficava mais desinibido por já ter sido atleta e competir na frente de pessoas, eventos televisionados e dar palestras, né, em eventos grandes, online e presenciais. Eu já não tinha esse problema com a câmera e com a audiência, com a plateia. Ela começou a querer que eu fizesse então isso, e eu estava gostando cada vez mais, principalmente durante a pandemia. A gente teve várias lives e me convidaram para fazer várias, alguns dos meus mentores e outros profissionais, e eu não desgostei. Eu comecei a pensar na possibilidade, a gente começou a investir nisso, e no fim ela acabou me convencendo. Ela fez os cursos, hoje ela que gerencia toda essa parte, e eu comecei a fazer isso. Então, eu comecei a pensar ao longo desse processo que, cara, tem tantos profissionais que eu vejo nas redes sociais. No começo você foi obrigado. No começo eu fui obrigado a fazer, e o conteúdo entrar no digital é uma coisa que, na verdade, eu estou pegando ritmo e gosto por fazer agora nos últimos meses. Antes era bem sacrificante, digamos assim, para mim fazer um conteúdo, fazer um Reels. Era desagradável para mim pegar o celular para gravar, na verdade, uma execução de alguma série para postar nos stories, por exemplo. Era uma coisa que
eu em geral não fazia, e quando fazia era meio a contragosto ou porque alguém gravava para mim e me enviava o vídeo depois. Por exemplo, o Norton James, né, o fisiculturista, gente boníssima. Toda vez que ele me via preparando a barra para fazer o movimento mais pesado, ele pegava o celular e me gravava e me mandava o vídeo. Ele, cara, tu tem que postar isso, tá demais, tá muito bom, é muita carga, o movimento tá incrível, não sei o quê. E me mandava o vídeo para eu postar. Uma coisa que eu não tinha me lembrado de gravar, ele mandava. Então era bem ruim para mim fazer isso, era bem cabeça dura, bem analógico. E hoje em dia já é mais automático para mim, então eu peguei ritmo agora nos últimos meses, aí, principalmente agora nessa sequência de conteúdos que eu tenho feito para esse evento, que está realmente de fato entrando. Então assim, esse evento está muito superior aos outros que eu fiz antes, e tanto aos outros cursos quanto aos outros eventos que eu tinha feito anteriormente, tanto pela experiência quanto pela minha disposição de estar fazendo isso. Hoje eu tenho minha academia, eu vou e gravo a hora que eu quero, eu vou e treino a hora que eu quero. Se eu quiser, eu fecho um pedaço da academia lá e faço, gravo o que eu quiser, na hora que eu quiser, do jeito que eu quiser, não tem ninguém me incomodando. Eu mexo em tudo, mudo em tudo e faço. E aí, ao longo desse processo... Você não falou que na academia também as pessoas, os professores da academia iam te perguntar. Então, ao longo desse processo... eu comecei a pesquisar essa questão do digital na parte da educação física, né? Os cursos de educação física. E aí o que eu encontrei lá, tanto em termos de cursos, e vamos falar por partes, assim, em termos de cursos, eu encontrava muita coisa avançada, muito avançada. Por exemplo, cara, cursos que inclusive eu já fiz, eu até já falei anteriormente, por exemplo, Belmiro de Sales, Fábio Chiodin, métodos avançados de treinamento específico para mulheres, treinamento específico para o fisiculturismo, essas coisas que são técnicas extremamente avançadas para indivíduos que já são muito avançados e que muitas vezes, equivocadamente, o profissional faz aquele curso e realmente os métodos e as técnicas são incríveis, mas a maior parte dos profissionais acaba esquecendo que o aluno dele não está no nível de fazer aquilo. Então ele atropela etapas e aplica um método equivocado para aquele cliente específico que acaba sendo muito contraproducente na maior parte das vezes. Então, embora o material fosse bom, o conteúdo fosse muito bom, o profissional fosse muito bom, os métodos fossem muito bons, tudo fosse muito incrível, não é a realidade do que a gente tem hoje quando a gente vai trabalhar, né? Quando a gente vai atuar. A maior parte do pessoal, quer queira ou não, é de iniciante, às vezes ali intermediário. É muito raro tu encontrar, inclusive professores, né, profissionais de educação física e atletas que sejam realmente avançados a ponto de conseguir explorar esse tipo de técnica, esse tipo de método. Isso é muito para fisiculturistas, para atletas de alto rendimento nessa parte mais estética, enfim, e isso acabava ficando uma coisa meio num limbo, onde o cara fazia um curso extremamente qualificado, mas ele não tinha onde aplicar isso. E minha visão, né, o que eu vejo na prática acontece muito. E, por outro lado, também via muito conteúdo equivocado, profissionais com uma visão muito limitada, ou muito ultrapassada, aonde só X coisa do treinamento é bom, só X coisa do treinamento funciona, ou às vezes com conteúdo realmente equivocado, coisas antiguíssimas, né, que já foram superadas e provadas que não são bem assim, ou que são completamente equivocadas há muito tempo, e estavam sendo lá, né, reiteradas por esses profissionais de forma completamente equivocada. Outras informações, pontos de vista muito extremados em tudo. Então, assim, por exemplo, coisas que batem nessa tecla até hoje, que muito comentado, inclusive existem várias polêmicas aí, inclusive no Insta, inclusive com alguns desses profissionais aí, por exemplo, já foi postado e comentado pelo Fábio Chiodini, pelo Belmiro de Sales, enfim, se posicionando a respeito disso, um ponto de vista muito extremo, como por exemplo, exercícios isolados são completamente inúteis e desnecessários. Se tu faz, tu tá perdendo o tempo do teu aluno, tá perdendo o teu tempo, tu é burro, tu não sabe o que tu tá fazendo, porque é 100% inútil e desnecessário. E quem tem um mínimo de bom senso sabe que isso não é bem assim também, né? Pode ser útil ou não, pode ser necessário ou não, dependendo do objetivo do teu cliente.
pode ser mais ou menos útil, mas 100% desnecessário vai depender de para quem. Então, mesmo um exercício isolado, dependendo, um exercício isolado de braço. Cara, o fisiculturista tem que fazer um exercício isolado de braço. Um atleta ou um indivíduo que teve algum tipo de lesão específico, tem uma disparidade de força, muitas vezes um exercício isolado pode ser muito interessante para fazer uma compensação, um trabalho complementar, auxiliar dentro da periodização para buscar uma melhora no objetivo, um equilíbrio melhor dessas situações. Então, né, muitos pontos de vista extremados onde a pessoa não tinha um bom senso de analisar diversos cenários de onde isso poderia ou não ser aplicado. Muitas teorias também, muitos profissionais apresentando muita teoria de qualidade, falando muito bem, com uma didática muito boa, uma oratória incrível, mas na hora que tu ia ver ali a parte da prática era um fracasso, fiasco total. O profissional falando em olho treinado, mas não identificava diversos erros, pontos falhos naquelas execuções, tanto dele quanto de quem estava demonstrando a técnica, e o contrário também, uma prática muito boa, uma demonstração pessoal. Alguém consegue me dizer se eu fixei fixo de novo na tela? Tá sim. Foi? Então, essa parte muito prática, muito boa, mas deixando muito a desejar na parte teórica, explicações equivocadas ou muito empíricas, aonde muitas vezes não fazia sentido. Então eu comecei a me dar conta que dentro desse processo, se tinha muita gente muito ruim ou muita gente incompleta prestando esses cursos, esses treinamentos, dando aula e coisas do gênero, inclusive muitos aí que nunca tiveram nenhum atleta ou nunca foram atletas, são 100% teóricos, acadêmicos e não tem nada de prática, estavam conseguindo desenvolver, vender e se dar muito bem nessa parte dos cursos e dos treinamentos, principalmente hoje em dia no digital, que talvez eu pudesse fazer algo muito mais adequado, e eu resolvi me inserir justamente nessa parte onde eu vejo que é muito falha, que é a parte da excelência do movimento, dos padrões básicos do desenvolvimento, desde uma iniciação e um processo pedagógico, didático, linear, feito de uma forma concreta, eficaz e adaptável, para que tu consiga aplicar esses métodos em qualquer indivíduo. Então, mesmo que seja alguém que nunca treinou, tu consegue de fato orientar essa pessoa de forma adequada e desenvolver ela de uma forma adequada para que ela esteja apta a fazer tudo. Pegar alguém que tem uma lesão e conseguir identificar, orientar de forma adequada para que recupere essa lesão ou que no mínimo ela não se agrave. Pegar um atleta de alto rendimento e conseguir entender cada detalhe técnico do que tu vai aplicar e como tu deve aplicar e orientar da melhor forma possível para aquele indivíduo, para que ele realmente tire o máximo proveito de cada execução, de cada movimento ao longo do treinamento, com o melhor resultado possível e o menor risco de lesão possível. Que é o que eu faço, é o que eu trabalho, é o que eu acredito, é a forma que eu treino, é a forma que eu treino a minha equipe, é a forma que eu tenho aplicado com todos os meus alunos, com pequenas modificações ali nas periodizações e na ênfase do que é prescrito, mas que é dentro de uma mesma metodologia coesa e que é facilmente adaptável e que é relativamente tranquila de aprender. Qualquer pessoa que dê uma estudada e analise e vá aplicando, vai conseguir em muito pouco tempo entender quais são as adaptações mínimas que devem ser feitas dentro das necessidades e capacidades daquele indivíduo. Então, eu resolvi que eu ia fazer o curso, ia começar a dar um curso, ia lançar o meu próprio curso, e eu fiz. Então eu peguei e óbvio que eu fui direto naquilo que eu gosto mais, que são os movimentos básicos, agachamento, terra, supino, e fiz um curso sobre isso. O curso, sinceramente, foi muito bom. Tinha
É um conteúdo incrível que foi aquele curso, inclusive às vezes eu posto alguns pedacinhos e eu não consigo parar de assistir ele, porque eu realmente gostei muito dele. Toda a parte teórica, didática, enfim, realmente muito boa. Mas eu não tinha contado, quando eu elaborei, confeccionei aquela programação e aquele curso, aquele conteúdo, que o profissional que fosse ver aquele curso e aplicar aquilo tinha que ter uma série de conhecimentos prévios para conseguir fazer aquela aplicação de forma adequada e conseguir extrair o máximo daquele conteúdo, daquele método, né? daquele conhecimento que estava sendo entregue ali. E aí o meu feedback de diversas pessoas que fizeram aquele curso foram: o curso é ótimo, a teoria é ótima, a didática é ótima. Com alguns dos meus alunos eu consegui aplicar aquilo e eu consegui ter resultados absurdos, muito mais do que eu esperava, muito mais do que eu já tive. Mas ao mesmo tempo que esse feedback foi passado, também foi passado: cara, o meu aluno não consegue fazer aquilo. O meu aluno não consegue agachar de determinada forma, em determinada amplitude. Ele não consegue se posicionar para fazer um levantamento terra sem fazer uma retroversão de quadril, sem fazer uma flexão de tronco. Não consegue agachar sem fazer um valgo dinâmico. Não consegue fazer um supino sem movimentar os ombros. E aí eu percebi que uma falha nesse primeiro curso, nessa minha primeira tentativa, foi que eu falei só daquela técnica principal. E embora aquilo tenha sido muito bom, tenha sido um conteúdo incrível, eu não ensinei o profissional a preparar o aluno dele para fazer aquilo. Então eu senti que aquilo, embora, cara, 99% das pessoas tenham sido só elogios, aquilo deles não terem conseguido passar que aquele conteúdo e aquela técnica para todos os alunos dele, eu considerei para mim um fracasso pessoal, porque é justamente disso que se trata esse método, é tu conseguir com poucas adaptações e ajustes tu entregar isso para qualquer indivíduo, que é o que a gente faz e funciona. Então eu pensei, cara, por que lá não funcionou? E aí, como eu sempre digo, quando a gente erra, quando a gente faz merda, quando a gente estraga alguma coisa, teve um motivo. Então a gente dá um passo para trás, a gente analisa o que foi feito, analisa os resultados, analisa a estratégia, traça um novo plano de ação e vai de novo. E de novo, foi o que eu fiz. E aí o que eu fiz? Eu pensei, cara, eu vou pegar um movimento e eu vou mastigar esse movimento e eu vou entregar isso aqui do início ao fim. E aí, mais uma vez, eu tentei, fiz aquele curso. Foi, acho que, o curso que eu fiz que mais vendeu, lotou. Eu fiquei impressionado, assim, tanto na parte do presencial, lotou uma academia inteira gigante, e lotou de transmissão também, a galera comprando a transmissão e as gravações para assistir. Mas eu fiquei focado em toda uma única linha, né? Que no caso foi o levantamento terra, e os feedbacks foram incríveis em relação ao terra, mas todas as outras técnicas foram deixadas de lado. E embora o terra seja incrível, que nem eu já disse, eu adoro o terra, para mim é um dos melhores e principais, mais eficazes e eficientes exercícios possíveis que a gente pode prescrever e orientar, com benefícios incontáveis. Os profissionais, eles, na hora de fazer a aplicação, eles conseguiam fazer toda aquela progressão incrível no levantamento terra e colher resultados incríveis ali, mas acabavam deixando de lado diversos outros pontos que eu considerava muito importante. E aí eu tentei mais uma vez aquela mesma coisa, analisei o que tinha acontecido e tentei de novo. E aí eu fiz, cara, eu vou começar lá do início então. Eu vou começar lá do princípio, que são os padrões de movimento, é a capacidade de se movimentar. E aí eu fiz um curso e lancei que era só sobre liberação, mobilidade e flexibilidade, que era justamente para orientar todos os profissionais a ensinar eles a ensinar a resolver todas essas questões de disfunções e padrões de movimento. Só que acontece, eu retroagi tanto e fiz uma coisa tão básica que acabou não sendo comercial, embora fosse muito importante,
os profissionais olhavam aquilo e pensavam, cara, eu não vou pegar o meu aluno e fazer ele ficar fazendo liberação miofascial, alongamento e mobilidade durante sei lá eu quanto tempo para consertar determinada coisa. E quer queira ou não, não deixa de ter razão. Por quê? Porque tu não vai pegar o aluno e ficar 1 hora com ele fazendo só isso. Então eu estava ensinando como se fosse isso, tipo, enquanto tu não fizer isso, nada mais vai ser feito. Também não é bem assim. Isso é uma progressão de forma gradual, assim como no treinamento. A parte de liberação, mobilidade e flexibilidade também é feita de forma gradual. Isso aí não deve passar um caso de reabilitação, metade do período de treino. Um caso de um indivíduo saudável que se movimenta bem, às vezes de 5 a 7 minutos é mais do que suficiente. E eu não consegui entregar isso no curso, então a maior parte dos profissionais não se interessou, e os que se interessaram, embora tenham realmente entendido essa parte toda, eles não utilizaram tanto assim na prática. Então, por fim, depois de alguns erros, eu resolvi lançar o evento Personal Trainer de Elite, que é onde a gente está agora, aonde eu resolvi que eu já fiz, né? Mas o que eu vou apresentar para vocês é como fazer de forma adequada a iniciação e a preparação de um aluno. Eu vou apresentar para vocês quais são os maiores erros que a gente vê hoje, que são ainda muito cometidos pelos profissionais da nossa área. Vou falar a respeito desses erros, vou explicar por que isso não é adequado, vou explicar e apresentar diversas formas muito mais eficazes e eficientes de fazer isso com um resultado muito mais rápido, muito mais sustentável, muito menos maçante e muito mais interessante e dinâmico. E vou apresentar diversas formas de como fazer a aplicação de tudo isso de uma forma gradual, didática e eficiente ao longo do processo pedagógico e desenvolvimento do nosso aluno, para que a gente consiga entregar o máximo possível. Então, basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou pegar tudo que eu vou fazer, não, já fiz, de novo, eu estou ainda no passado que eu estava escrevendo hoje sobre o conteúdo. Eu peguei tudo que deu certo nos outros cursos e materiais, eu analisei tudo que deu de errado, e o que eu não consegui consertar eu removi, e o que eu achei fundamental daquilo eu dei uma limpada, uma polida e apliquei de uma forma muito mais sustentável, muito mais dinâmica, muito mais interessante, com uma apresentação de forma gradual, linear e progressiva. Então, como tu vai fazer isso para entregar e como é que tu vai distribuir isso ao longo do treino para entregar o melhor resultado possível com o menor risco de lesão para o teu aluno utilizando essas técnicas de uma forma que faz sentido, que é aplicável, que é na verdade basicamente o que eu já fazia e o que eu já treinei a minha equipe para fazer, mas eu não tinha conseguido ter a noção de fazer isso de uma forma onde eu encaixasse em um curso, em um evento, em um material, né, único. Então nos outros cursos, nos outros eventos, nos outros materiais, nos outros conteúdos, eu acabei aprofundando muito em determinadas partes e eu consegui dessa vez compilar tudo e fazer algo linear, sustentável e aplicável por todos os profissionais para praticamente qualquer objetivo e para praticamente qualquer indivíduo, aonde esses erros que aconteceram anteriormente não vão acontecer, porque eu vou mostrar para vocês um passo a passo de como fazer, o quanto fazer, como aplicar, como progredir e como principalmente orientar e ensinar de forma didática, progressiva, linear, pedagógica para o aluno, seja ele um aluno completamente destreinado, que está começando agora, ou um aluno completamente disfuncional, seja um aluno extremamente avançado e condicionado, seja um atleta, porque é o que eu faço. Eu treino os meus atletas profissionais assim, eu treino os meus campeões mundiais assim, e dá certo e funciona. Inclusive tenho aí, só esse ano aí, acho que ali dos meus atletas pessoais particulares, pelo menos umas 15 medalhas de ouro para apresentar, e funciona, dá certo, assim como tem os cases de reabilitação e a pessoal lá na academia toda e alguns alunos realmente muito voltados para a estética.
Então, esse evento do Personal Trainer de Elite, que vai acontecer nos dias 22, 23, 24, 25 e 26, vão ser 3 conteúdos muito completos mesmo, com uma forma didática incrível. Ele é 100% online, então os vídeos já estão sendo produzidos. Como a gente está tendo essa questão das lives, cada pessoa pode ir em um horário diferente, algumas pessoas só podem de manhã, outras só podem, sei lá, às 9, 10 da noite. Na verdade a equipe me fez a sugestão de fazer isso gravado. Então, no dia 22, às 8 da manhã, vai ser liberado uma gravação. No dia 24, às 8 da manhã, vai ser liberada a segunda gravação. E no dia 26, às 8 da manhã, vai ser liberada a terceira gravação. Essas gravações vão ficar disponíveis ao longo do período do evento. Para acompanhar essas gravações, no momento em que tu faz e confirma a tua inscrição, no link que está na minha bio, e que eu vou deixar aqui nos stories mais uma vez, já tem hoje, mas eu vou deixar mais uma vez depois da live, fazendo a inscrição no link da bio e confirmando a inscrição, vão receber 3 PDFs, um sobre o agachamento, um sobre o levantamento terra e um sobre o supino. São PDFs compilados com diversas instruções práticas e teóricas em relação a esses movimentos, que é um material que vai ser usado como material de apoio, que é exclusivo, e eu terminei de fazer eles ontem. Estão sendo o último, que é do supino, está sendo revisado. Então é um material exclusivo, ninguém mais tem, só vocês vão ter, que vai ser entregue então para acompanhar o evento. E ainda o evento vai valer horas complementares. Então, assistindo o evento inteiro, ao longo do evento eu vou liberar uma senha, e assistindo o evento e fazendo a requisição pelo grupo do WhatsApp ou pelo e-mail, enfim, apresentando essa senha, vocês vão receber um certificado. Tem que apresentar, é claro, as 3 senhas, né, dos 3 dias de evento. Vão receber um certificado de horas de participação desse evento. Oi? Só procurar a tua equipe. É só procurar a equipe, então vai ter lá, tem os administradores no grupo do WhatsApp. Tem a Elaine Morgave lá, que é minha esposa. Só mandar mensagem lá para ela, que você enviar a senha com o nome completo, e requisitar, né, envia as 3 senhas com o nome completo lá e pede que vai ser emitido o certificado. A gente pode enviar pelo WhatsApp ou pelo e-mail, que vocês acharem melhor, para comprovação de participação e horas complementares para quem ainda é estudante. Estou esquecendo de alguma coisa? Sim, a gente está com uma vaga para estagiário de educação física. Ah, tá. E a última coisa eu tô ali na academia, na Morgave Barbell Lab, no meu centro de treinamento, com uma vaga aberta para estágio. E dentro da equipe lá também, com uma vaga que está disponível para fazer mentoria comigo daí pessoalmente. A parte do estágio também vai ser lá na academia, o treinamento vai ser parte comigo, parte com a minha gerente, dentro lá da academia Nossa Metodologia. Então é uma oportunidade bem interessante, porque esse vai ser o último estagiário que eu vou pegar para fazer a atuação lá, porque ademais a equipe já está completa. Então quem tiver interesse pode enviar mensagem aqui no direct me perguntando, que eu mando e-mail, ou então pode enviar lá no e-mail do perfil, no direct do perfil da academia também, Morgave BBL, que a gente passa as informações para vocês a respeito tanto da vaga de estágio quanto em relação à vaga de mentoria que está disponível para fazer com o profissional de educação física diretamente comigo. Beleza? Então, provavelmente em termos de eventos eu volto só na segunda. Vou dar uma descansada, que essa semana foi pegada. Muito obrigado a todos aí pela presença. Quem tiver alguma dúvida pode mandar lá no direct. Muito obrigado, uma boa noite, um bom final de semana a todos. As lives estão disponíveis aí, a maior parte delas eu consegui deixar gravada, estão disponíveis aí no Insta. Aproveitem e assistam, porque eu já fiz o download delas e eu provavelmente vou apagar elas, provavelmente antes de segunda-feira. Então aproveitem enquanto elas estão lá. Valeu, um abraço, uma boa noite e vejo vocês nos dias 22 a 26 lá no evento Personal Trainer de Elite.
Um abraço, tchau, tchau. Um excelente final de semana a todos.